Pacientes com retrações gengivais e lesões cervicais não cariosas. Como proceder? Só faço restauração? Só faço cirurgia? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Renan Dalla, sou doutorando e especialista em periodontia, mestre especialista em implantodontia. Tenho mais de 20 anos de experiência lecionando sobre cirurgias periodontais e nesta série de vídeos eu quero ensinar você, cirurgião dentista, a dominar as técnicas de recobrimentos radiculares. Vamos lá. Primeiramente, o que são as lesões cervicais não cariosas? São perdas de estrutura dentária na região cervical do dente, ou seja, próximo da margem gengival, e não são desenvolvidas por cárie, não é uma perda de estrutura dentária causada pela cárie. Tem outras causas que estão muito envolvidas ao dia a dia do nosso paciente, a nossa vida atual, nossa alimentação, problemas parafuncionais, traumáticos, e basicamente a etiologia destas lesões são classificadas em 3 tipos. Nós temos a erosão, a abrasão e a abfração, que podem estar atuando de maneira isolada ou atuando até conjuntamente, mais de um fator atuando para causar o desgaste da superfície radicular, algumas vezes preservando junção cemento-esmalte e algumas vezes também destruindo a parte coronária, causando perda de esmalte dentário também. E o que essas lesões cervicais não cariosas elas podem causar? Elas normalmente estão associadas à retração gengival, então quanto maior a perda de estrutura radicular, também maior será a retração gengival e vice-versa. Além disso, quanto maior a retração gengival, essa dentina exposta, ela é uma estrutura bem mais mole, né, bem menos mineralizada do que o esmalte dentário, por exemplo, e quanto mais tempo essa dentina ficar exposta ao meio bucal, maior a chance ela terá de ter perda de estrutura e ter a lesão cervical não cariosa. Essa relação lesão cervical não cariosa com a retração gengival, ela é tão atuante que eu, nos meus cursos de periodontia, de cirurgias periodontais, eu fui obrigado a incluir no meu cronograma restaurações em resina composta de lesões classe 5, de lesões cervicais não cariosas. Então, todo o conhecimento de adesão e técnicas de restauração, nós tivemos que colocar na nossa grade para poder suprir principalmente essas situações em que o profissional precisa fazer uma restauração corretamente e também a técnica cirúrgica corretamente, né? Então, é uma situação realmente muito comum. E por que nós precisamos tratar essa situação adequadamente? Conhecer adequadamente os problemas e saber como tratar. Bom, porque esses pacientes, eles apresentam esses problemas de maneira contínua, né? Hoje nós sabemos, através da literatura, que toda retração gengival não tratada tem uma alta possibilidade, uma alta probabilidade de aumentar ao longo do tempo. Então, se você não trata a retração gengival, ela tende a ir aumentando, aumentando, aumentando. E, antigamente, qual que era o principal tratamento dessas situações? Apenas restauração com resina composta nessa região cervical. Muitas vezes o paciente, né, se dirigia ao consultório odontológico com uma queixa de hipersensibilidade dentinária ou mesmo uma queixa estética e o tratamento se baseava apenas na restauração em resina, como nessa foto que vocês podem ver à esquerda, onde os profissionais iam colocando resina, esses dentes iam ficando cada vez maiores, o problema não
se resolvia, essa retração aumentava, aí colocava uma resina maior, e essa situação não tinha solução. Tá? E hoje em dia, a odontologia ela tem se tornado cada vez mais moderna e biológica. O que significa isso? Né? Uma solução mais biológica. É uma solução em que, onde nós devemos ter gengiva, que tenha gengiva. Onde nós devemos ter esmalte dentário, nós ainda não temos uma maneira de recuperar o esmalte dentário perdido, então nós, nessa região de coroa, de perda de esmalte dentário, nós vamos recuperar com o material restaurador. Porém, a parte radicular exposta, a dentina exposta, ela, hoje em dia nós temos técnicas e meios de recuperar essa gengiva, esse periodonto perdido de maneira mais biológica através de uma cirurgia plástica periodontal minimamente traumática. E outra coisa é, muitas vezes, a qualidade destas restaurações cervicais, que, através de uma dificuldade técnica, essas restaurações podem apresentar degraus, um sobrecontorno, dificultando a higiene do paciente, onde haverá um maior acúmulo de placa nesta região cervical da margem gengival, um maior acúmulo de biofilme, uma dificuldade de higiene, produzindo um processo inflamatório, às vezes até agressivo, chegando a uma periodontite. Então, se há uma solução mais biológica através de uma cirurgia, um recobrimento radicular, essa solução deve ser aplicada numa odontologia mais moderna. Portanto, é muito importante saber como solucionar situações como essas, onde nós temos retrações gengivais, temos lesões cervicais não cariosas, o paciente apresenta muitas vezes sensibilidade dentinária, uma questão estética difícil. Agora imagine tratar um caso como esse apenas com restaurações, né? Deixando esses dentes todos enormes, cheios de restauração, como, por exemplo, nesse caso, onde nós aplicamos a técnica vista modificada, que é uma técnica minimamente traumática, em túnel, onde nós não temos incisões relaxantes, não fazemos incisões em regiões de papila, portanto, a cicatrização ela é muito mais rápida e tem um resultado estético também muito mais rápido, como nesse caso, veja, com pós-operatório de apenas 14 dias, está quase que totalmente cicatrizado. Portanto, esse seria um primeiro exemplo, né, de uma situação onde eu tenho retrações gengivais com lesões cervicais não cariosas e nós solucionamos o caso apenas com a técnica cirúrgica, com a técnica vista modificada. Veja a resolução estética muito bonita que nós conseguimos com esses procedimentos cirúrgicos com a vista modificada, normalmente associada ao enxerto de tecido conjuntivo removido do palato. Outra situação aqui, um outro exemplo, quando nós vamos fazer reabilitações estéticas. Então, imagine um caso como esse, paciente com retração gengival, com uma lesão cervical não cariosa, também, além disso, com um substrato escurecido, né, uma raiz escurecida, e o paciente vem para fazer uma reabilitação estética e nós não podemos entregar simplesmente uma restauração muito mais apical num incisivo central do que no outro, né, deixando os dois dentes de tamanhos diferentes. Isso não é biológico, né, nem muito menos aceitável. Portanto, a técnica vista modificada, que também foi muito bem aplicada para resolver a retração gengival, a lesão cervical não cariosa e possibilitou uma perfeita reabilitação desses dois incisivos centrais. Aqui um outro caso também, retrações múltiplas,
onde o paciente apresentava diversas retrações gengivais com lesões cervicais não cariosas, onde nós fizemos primeiramente as restaurações da parte coronária, restabelecendo a posição da junção semente-esmalte, e o que era superfície radicular exposta, nós mantivemos exposta e depois aplicamos a técnica cirúrgica da vista modificada, tendo um resultado de 100% de recobrimento e de resolução do caso. Este caso, este outro exemplo, também um exemplo de lesões cervicais não cariosas, né, em retrações múltiplas. O paciente já apresentava alguns dentes com resina, outros, o paciente disse que tinha feito a resina e tinha caído, e ele veio ao nosso consultório buscando uma solução mais moderna, mais biológica, inclusive porque depois desses recobrimentos ele gostaria de fazer uma reabilitação estética nesses dentes com laminados cerâmicos. Então, para não ficar aqueles dentes super compridos, nós realizamos a cirurgia, realizamos algumas restaurações em resina composta, cervicais, fizemos a cirurgia vista modificada para o recobrimento, e depois dessa cirurgia, após mais alguns dias, esse paciente procurou o tratamento de lentes de contato, de facetas, para finalizar a sua questão estética. Imagine um caso desse fazendo laminados sem a cirurgia. Realmente não iria ficar muito estético, muito adequado, não iria ficar condizente com aquilo que o paciente buscava. Agora, em relação ao tratamento, nós devemos, primeiramente, identificar qual que é o tipo de problema do paciente. Nem toda retração e nem toda lesão cervical não cariosa é igual. E para cada caso, nós temos que aplicar a solução correta. Quais os tipos de lesão cervical não cariosa que existem? Nós temos basicamente 3 tipos. O mais simples é a lesão cervical não cariosa em superfície radicular. Então, como neste primeiro caso, nós estamos vendo uma retração gengival e uma perda de estrutura dentária que limita-se à superfície radicular, à dentina radicular. Então, há uma pequena perda de estrutura e a junção semente-esmalte desses dentes, no caso, estão preservadas. Um segundo tipo seria a lesão cervical não cariosa coronária. São situações onde eu não tenho retração gengival e tenho perda de estrutura dentária que está localizada na coroa dentária apenas. Então, eu tenho perda de esmalte expondo a dentina que pertence à parte coronária do dente. E tenho a lesão cervical não cariosa coronorradicular. É aquela lesão cervical que se estende desde a parte coronária e abrange também a superfície radicular do dente. E quais os tratamentos que nós vamos aplicar nesses pacientes com essas lesões? Tanto de retração gengival quanto lesão cervical não cariosa. Nós precisamos, então, primeiramente, avaliar o tipo de problema, se é uma retração com lesão cervical apenas da parte radicular, da parte coronária também, ou coronorradicular. Vamos verificar os fatores causais destes problemas, tentar eliminar ou controlar esses fatores causais e depois aplicar as terapias adequadas. Então, quando eu tenho uma situação como essa, onde nós podemos observar retrações gengivais, lesões cervicais não cariosas, porém a junção semente-esmalte, né, essa linha que separa a coroa dentária da superfície radicular, está totalmente preservada, ou seja, eu não tenho
perda de esmalte dentário e não tenho exposição da dentina pertencente à coroa dentária, então o tratamento aqui será apenas cirúrgico. Eu vou fazer a cirurgia e, normalmente, a presença do enxerto de tecido conjuntivo vai compensar essa perda de estrutura radicular que existe. Já nessa outra situação, nós temos algo bem diferente, né? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo perda de esmalte na porção cervical, temos aqui situação de abrasão ou microfraturas dos cristais de esmalte próximos à junção semente-esmalte, temos exposição da dentina pertencente à coroa dentária, ausência ou mínima retração gengival. Vocês podem perceber que pela posição da margem gengival do canino, esse é um primeiro pré-molar, a margem está até um pouco mais coronária do que o canino, então numa posição normal, né? Então a gente não vê aqui retração gengival, apesar da exposição de uma dentina, né? Temos fenótipo espesso, olha só que interessante, né? Além de fenótipo espesso, o que nós estamos vendo aí? Veja a cúspide, a ponta da cúspide, né? Ou melhor, a perda da ponta da cúspide desse pré-molar. Além disso, esse primeiro pré-molar, ele é o último dente aí dessa emercada, né? Como vocês podem notar, o paciente tem ausência dos elementos dentários posteriores, né? Então tem aí um extremo livre. Imaginem o trauma oclusal que esse dente sofre, né? Sendo um primeiro pré-molar, o último dente aí, sofrendo uma alta carga mastigatória, tem perda de ponta de cúspide, lesão cervical não cariosa e não tem retração gengival, né? Então, isso fica mais claro para nós que nem sempre trauma oclusal está associado com retrações gengivais. Muito pelo contrário, nós temos aqui um extremo trauma com perda de parte coronária, de esmalte coronário, uma lesão cervical bem agressiva e nenhuma retração gengival. Qual o tratamento para esses casos? Um tratamento apenas restaurador. Fazemos a restauração de resina, boa técnica adesiva, uma boa técnica restauradora e resolver o problema. Não há necessidade do tratamento cirúrgico nesses casos. Portanto, é muito importante saber identificar que tipo de lesão nós estamos diante. Essa dentina que eu estou enxergando, ela pertence só à coroa dentária? Ou pertence só à superfície radicular? Eu não estou enxergando a junção semente-esmalte, ela foi perdida. Mas eu consigo identificar se é retração gengival apenas ou se é lesão cervical não cariosa da parte coronária apenas. E uma terceira situação, muito comum também, é quando nós temos retração gengival e lesão cervical não cariosa no mesmo quadro. Como vocês podem ver na figura A, há uma perda de esmalte e uma retração gengival. Como que foi feito o tratamento deste caso? Foi feita uma restauração em resina composta apenas da parte coronária, restabelecendo a posição da junção semente-esmalte, que havia sido perdida fisicamente, porém não havia sido perdida geneticamente, não é mesmo? E depois disso, a realização da cirurgia e o resultado bem interessante. Por que preferimos fazer a restauração antes da cirurgia? Justamente pela adaptação do tecido na parte cervical coronária. Notem na figura D como a margem gengival ela fica bem mais adaptada nesse pós-cirúrgico imediato do que ficaria caso houvesse ali uma depressão, uma perda de estrutura dentária
isso poderia comprometer o resultado cirúrgico. Portanto, aqui o tratamento é restaurador e cirúrgico. Renan, será que eu posso restaurar um pouco mais além na superfície radicular? E se por um acaso eu me equivocar, cometer um erro e restaurar mais do que deveria, e parte da minha restauração ficar sobre superfície radicular? Isso traz algum problema? Segundo a literatura, isso não traz problema, desde que, evidentemente, a sua restauração seja muito bem executada, muito bem polida, né? Essa literatura aqui do professor Mauro Santamaria, né, e colaboradores, um grupo de professores brasileiros que fizeram um trabalho muito interessante, mostrando o comportamento, né, dessas situações de lesões cervicais não cariosas envolvendo a parte radicular, fizeram restauração em resina composta de toda a lesão, inclusive a parte radicular, e depois fizeram o recobrimento. E o que eles viram? Que o tecido gengival ele se adapta e há uma adesão do epitélio juncional longo sobre a resina composta, vedando totalmente, não deixando ter nenhuma bolsa ou causando qualquer insucesso nessa situação. Renan, então, essa é a sua preferência? Não, essa não é minha preferência. Eu prefiro restaurar até a junção semente-esmalte e depois recobrir a raiz exposta. Eu acho que essa é uma resolução mais biológica, até porque a literatura ela me mostra que quando eu tenho uma situação de lesão cervical não cariosa, de retração gengival, quando eu tenho uma raiz presente, uma raiz exposta, como esse corte histológico do lado esquerdo, eu tenho uma chance, mesmo que mínima, ou mesmo que clinicamente não seja tão relevante, mas eu tenho uma chance de ter alguma regeneração periodontal na porção mais apical do defeito. Agora, quando eu faço a restauração, como mostrando aqui no histológico do lado direito, eu vou ter um fechamento do tecido, uma adesão por epitélio juncional longo sobre a parte restaurada e não vou ter chance de permitir nenhuma regeneração periodontal na porção mais apical do defeito. Então, portanto, eu sempre procuro seguir uma resolução mais biológica, evidentemente, quando possível. Se eu tiver uma cárie radicular ou uma lesão muito profunda e eu precise restaurar, eu posso restaurar com resina composta, porque eu sei, a literatura me mostra que esse é um tratamento viável. Mas, se eu não tenho necessidade de restaurar a superfície radicular, eu não tenho cárie, a minha lesão cervical é relativamente rasa, e eu consigo compensar essa perda de estrutura apenas com enxerto de tecido conjuntivo, então eu procuro restaurar até a junção cemento-esmalte e faço o recobrimento radicular, ok? Como, por exemplo, neste caso. Este caso aqui é uma situação de uma lesão cervical bem grande, envolvendo coroa dentária, perda de esmalte dentário, envolvendo a raiz também, e uma retração gengival muito extensa, chegando até o ápice aqui da raiz mesiovestibular desse primeiro molar superior, uma situação que foi causada por uma cirurgia parendodôntica. Após a cirurgia, ocorreu esta lesão, e aí a paciente nos procurou para promover uma resolução. Fizemos um primeiro procedimento cirúrgico, transformando uma classe 2 de Miller em classe 1 de Miller, né? Antes eu não tinha queratinizada apicalmente ao defeito, agora eu já tenho uma face queratinizada. E após essa primeira cirurgia, foi planejada aqui uma
restauração, porque note, não é toda essa dentina exposta que pertence à superfície radicular. Boa parte dessa dentina exposta, ela faz parte da coroa dentária. Então fizemos uma primeira cirurgia, onde nós transformamos uma classe 1, uma classe 2, desculpa, de Miller em classe 1 de Miller, e agora nós vamos partir para a segunda cirurgia. Porém, previamente à segunda cirurgia, o que nós fizemos? Nós restauramos a lesão cervical não cariosa pertencente à coroa dentária, porque nem toda essa dentina que nós estamos vendo aqui pertence à raiz do dente. Eu não posso querer recobrir tudo isso com gengiva, né? Nós, baseando-se aqui nos dentes vizinhos, nós vamos ver até onde mais ou menos chega a coroa dentária desse molar, e o restante apenas é que é superfície radicular e que deve ser recoberta por tecido gengival. Então, nesta região, nós executamos uma resina, uma restauração em resina composta, e depois fizemos a cirurgia, e este é o resultado já com acompanhamento de 8 anos, né? 8 anos de follow-up, uma situação, veja, a resina com 8 anos, evidentemente já tem um pouco de degradação, necessita de um polimento, não há necessidade de trocar essa resina, mas ela está aí estável há 8 anos, e a margem gengival também estável há 8 anos nesse paciente. Então, aqui, a sequência, né, deste tratamento, que foi primeiro um retalho deslocado lateralmente, depois uma resina composta com a técnica vista modificada e o acompanhamento de 8 anos. Atualmente, o que nós buscamos sempre é uma odontologia mais moderna e mais biológica. É claro que muitas vezes o paciente pode estar num primeiro momento buscando algo mais simples, ou mesmo o profissional, por desconhecimento ou por insegurança de realizar uma técnica mais elaborada, como uma cirurgia plástica periodontal de recobrimento radicular, pode oferecer um tratamento mais simples e paliativo, como uma restauração de resina mais longa, chegando até a margem gengival e deixando aquele dente mais alongado. E isso pode até satisfazer o paciente num primeiro momento. Mas, num segundo momento, quando o paciente verifica que aquela retração gengival continua progredindo, continua expondo mais superfície radicular, além disso, esteticamente não ficou tão legal, porque ficou um dente mais alongado. Isso é muito comum em caninos, né? Nós vemos em caninos muita retração gengival, e o profissional, às vezes, só vai colocando resina composta e a pessoa vai virando ali um vampirinho, né? Isso é muito comum, a gente já tratou algumas vampirinhas, alguns vampirinhos, né, no nosso dia a dia clínico. Então, a gente tem que verificar essa situação, e isso tem revertido muito hoje em dia no meu consultório. Nos últimos 3 anos, 4 anos, tem aumentado muitos procedimentos de recobrimentos radiculares de muitos pacientes que têm procurado na internet uma solução melhor, mais biológica, mais definitiva para aquele problema, que uma vez ele procurou, recebeu apenas uma simples restauração em resina, e ele viu que aquilo não resolveu o problema dele no longo prazo, então acaba indo procurar uma solução, como eu disse, mais estável, mais moderna, mais estética e mais biológica. É isso que os nossos pacientes vêm buscando cada vez mais hoje em dia, com mais informação, a internet aí cada vez oferecendo mais informação sobre esse tipo de situação, que antigamente não era tão comum, né? Antigamente o que era comum era simplesmente fazer
a restauração em cima de superfície radicular, e hoje nós temos oferecido e temos feito cada vez mais as cirurgias plásticas periodontais de recobrimentos radiculares. Desta forma, o que é coroa dentária, o que é dentina exposta de coroa dentária, nós vamos recobrir com material restaurador. E o que é dentina exposta de superfície radicular, nós vamos cobrir com o tecido gengival. Bom, pessoal, então esse era o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou aqui do vídeo, dá aquele famoso like, tá bom? E não esquece de nos acompanhar aí nas redes sociais, que em breve postaremos mais vídeos e mais esclarecimentos. Tá legal? Um forte abraço e até logo.